Querida alma, hoje os anjos me pediram para te entregar algo especial. Uma verdade que talvez seu coração já suspeite, mas que você precisa ouvir com todas as letras. Você é a razão do coração dele bater mais forte. Não importa quanto tempo vocês estão distantes, nem quantas palavras deixaram de ser ditas. A energia que liga você a essa pessoa ainda pulsa com uma força que desafia o tempo, a lógica e até a própria razão. Sabe aqueles momentos em que você sente uma saudade que chega a doer, mesmo sem ter notícias dele? Ou quando o nome dele aparece do nada, em uma conversa aleatória, numa música, em um sonho? Isso não é coincidência. Os anjos querem que você entenda que, assim como você sente, ele também sente. Há um campo invisível entre vocês dois. Uma ponte feita de lembranças, de emoções que nunca foram completamente apagadas. Ele pode até tentar parecer distante, frio, ocupado demais com outras coisas. Pode até agir como se você fosse só mais uma página virada. Mas os anjos revelam que por dentro ele está em pedaços. Há noites em que ele pensa em você e sente o coração acelerar de um jeito descontrolado. Há momentos em que ele se pega revivendo os detalhes do seu sorriso, da sua voz, de como você o fazia se sentir único. Mas por que então ele se afasta? Por que finge que não sente? Os anjos dizem que o medo dele é maior do que a coragem. Medo de ser rejeitado, medo de parecer fraco, medo de não estar à altura do que você merece. E principalmente, medo de se entregar a um amor que ele não consegue controlar. Quando ele te viu pela primeira vez, algo dentro dele despertou. Não foi apenas atração, nem apenas admiração. Foi como se uma parte adormecida da alma dele tivesse se acendido só com a sua presença. Isso o assustou, porque até então ele achava que sabia o que era amor. Mas com você foi diferente, foi intenso, foi verdadeiro. E como muitos fazem quando se veem diante de algo tão grandioso, ele tentou fugir. Mas fugir de um sentimento, assim é como tentar apagar o sol com as mãos. Ele pode até virar o rosto, mas a luz continua ali, iluminando cada canto da sua vida, mesmo nos momentos em que ele tenta se convencer de que você já não importa mais. Só que importa. Importa tanto que ele sente seu nome vibrando no peito dele. Importa tanto que cada vez que tenta seguir em frente, ele tropeça na ausência que você deixou. Ele até tentou substituir você, com outros rostos, outros corpos, outros sorrisos. Mas tudo o que encontrou foram vazios disfarçados. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: Eu sou o amor que transforma corações. Agora, continuando a mensagem, uma vez ele sonhou com você. Sonhou que te via entrando por uma porta, sorrindo, como se tivesse trazido paz com sua chegada. Ele acordou com o coração acelerado, sentindo falta do que não tinha mais. Desde então, aquela imagem nunca mais saiu da mente dele. E não é só esse sonho. Os anjos mostram que ele tem recebido sinais. Músicas que falam exatamente sobre o que vocês viveram. Lugares que ele evita porque lembram você. Objetos que ele guarda mesmo sem perceber, só porque um dia foram seus. Mas ele nunca contou isso pra ninguém. Porque ele tenta manter a pose. Tenta fingir que está bem, mas os anjos veem a verdade que ele esconde. Ele sente sua falta. Ele pensa em você mais vezes do que gostaria de admitir. E o coração dele ainda bate mais forte por você. Só que há algo mais profundo acontecendo aqui. E talvez seja isso que você precisa entender agora. Ele está em conflito. Parte dele quer correr até você, se jogar em seus braços e dizer tudo o que sente. Mas a outra parte ainda está ferida. Pode ser por causa de coisas que vocês viveram juntos. Pode ser por causa de traumas antigos, de mágoas mal curadas ou do medo de que você não o queira mais. E isso o paralisa. Mas os anjos dizem: você é o farol dele. Mesmo que ele não diga, mesmo que ele não demonstre, mesmo que ele esteja em silêncio. Você é a luz que ele procura nas noites em que a saudade aperta,
Você é a razão pela qual ele ainda acredita, lá no fundo, que o amor verdadeiro existe. Ele só precisa de um sinal, um empurrão do universo. E os anjos já estão preparando esse momento. Mas agora, a pergunta é: você está preparada para o que está por vir? Os anjos querem que você saiba que essa história não terminou, que há algo a mais vindo em sua direção. Algo que pode mudar tudo. Mas você precisa estar aberta. Precisa estar pronta. Porque quando esse coração que ainda bate por você decidir se manifestar, será de uma forma intensa, inesperada, transformadora. E quando isso acontecer, você saberá. Você sabia que o universo tem formas muito sutis de nos mostrar que alguém ainda pensa em nós? Às vezes, é uma lembrança que surge do nada. Outras vezes, é um calafrio leve, uma sensação de que algo está prestes a acontecer. Os anjos estão te revelando que ele tem sentido exatamente isso com você. E mesmo sem entender por quê, ele sente que algo está faltando. Algo que nenhum sucesso, nenhuma companhia, nenhum novo plano foi capaz de preencher. Esses últimos dias têm sido confusos para ele. A mente dele está cheia, o coração apertado. Ele sente sua falta em momentos pequenos e silenciosos. Ao acordar e olhar para o lado vazio da cama, ao ouvir uma música que vocês gostavam, ou até ao ver alguém rindo como você ria. Ele tenta manter a mente ocupada, mas a verdade é que sua presença ecoa no pensamento dele como uma melodia antiga que não sai da cabeça. E o mais curioso? Ele sente isso com mais intensidade justamente quando você está em paz. Quando você começa a cuidar de si, quando decide seguir sua vida, quando sorri de novo. É como se o seu brilho reacendesse algo dentro dele que estava apagado. E os anjos dizem: isso não é coincidência, isso é conexão. E essa conexão, por mais que o tempo tenha passado, ainda existe, ainda pulsa. Mas tem algo que você precisa entender. Ele tem medo do amor que sente por você. Não é qualquer medo. É aquele medo que paralisa. Aquele que faz com que ele se questione se é bom o suficiente, se é tarde demais, se você ainda quer saber dele. É como se ele estivesse preso em uma cela invisível, construída com dúvidas, inseguranças e arrependimentos. Ele quer se libertar, mas não sabe como. Sabe aquele silêncio que machuca? Ele está vivendo isso por dentro. Muitas vezes, ele pensa em escrever para você. Já chegou a abrir a conversa, digitar algumas palavras e apagar. Ficou olhando para o celular, como se esperasse que o universo desse um sinal. E você talvez nem imagine quantas vezes ele pensou em te ligar, mas travou no último segundo, porque o medo do "e se" ainda o domina. E aí vem o dilema que os anjos me revelam com clareza. Ele sente sua falta com uma intensidade que o desestrutura, mas se sente preso por tudo o que não foi dito, por tudo o que poderia ter sido diferente. Ele se pergunta se já perdeu a chance, se o tempo levou você para longe demais. Mas o que ele ainda não sabe é que o amor verdadeiro não se mede pelo tempo. Ele se mede pela verdade que carrega. E o amor que ele sente por você é verdade pura. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 444 para clamar a força dos anjos do amor que estão movendo tudo ao seu redor. Esse número carrega uma energia de segurança e reconexão. E se você sentiu no coração, clique no botão "Valeu demais" e apoie essa mensagem. Com sua ajuda, podemos continuar trazendo mensagens inspiradoras para corações que precisam ouvir a verdade. Ele tenta te esquecer, mas o universo não permite, porque tudo que ele faz o leva de volta a você, e isso o assusta, porque significa que talvez ele tenha perdido algo raro, algo que não acontece 2 vezes na vida. Você. Os anjos me mostram que ele tem visto o seu nome mais do que o normal. Pode ser em redes sociais, em mensagens antigas, em lugares que costumavam frequentar. Pode ser até alguém falando casualmente sobre você. E em cada pequeno detalhe, o universo está mostrando a ele: você ainda importa.
Mas aqui vem algo muito importante. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Há uma movimentação espiritual acontecendo nesse exato momento. Os anjos estão preparando uma oportunidade, um ponto de virada, uma chance real para que essa conexão seja restaurada, mas de uma forma nova, mais consciente, mais madura. Algo que possa, enfim, fazer com que esse amor encontre seu lugar. Você talvez sinta isso também, uma inquietação no ar, um pressentimento de que algo está para acontecer. Os anjos dizem que esse sentimento é real e que você precisa confiar, porque ele vai ser tocado por uma força maior, uma clareza que virá como um estalo no coração dele. Pode ser um sonho intenso, uma memória que surge do nada, um momento em que ele se vê rodeado de pessoas, mas sentindo um vazio enorme, e entende que o único lugar em que ele se sentiu inteiro foi com você. Essa epifania será o empurrão que ele tanto precisa. E quando isso acontecer, ele vai agir. Primeiro, de forma sutil. Depois com coragem. Mas você precisa estar atenta aos sinais. Os anjos dizem que tudo será preparado com delicadeza, como uma sinfonia espiritual. Você perceberá que algo mudou, que a energia dele te procura. E quando ele finalmente der o primeiro passo, você já estará com o coração mais forte para decidir o que fazer. Mas aqui está o ponto mais profundo de todos. Ele não quer apenas reviver o passado. Ele deseja um novo começo. Um recomeço onde vocês possam ser verdadeiros, sem máscaras, sem barreiras. Você está preparada para essa possibilidade? Porque essa história ainda tem capítulos importantes para viver. E tudo começa com a coragem de ouvir o próprio coração. Os anjos me mostraram uma cena que ele revive constantemente em pensamento. Vocês dois juntos, em um momento simples, mas que ficou marcado para sempre na alma dele. Talvez tenha sido uma conversa sincera, um abraço silencioso, ou aquele olhar que dizia mais que 1000 palavras. Ele lembra disso com clareza, como se tivesse acontecido ontem. E toda vez que essa memória vem à tona, o coração dele dispara. Não porque foi só bonito, mas porque ali, naquele instante, ele se sentiu em casa. Desde que você se afastou, ou que o silêncio tomou conta, ele não encontrou mais esse sentimento em lugar nenhum. Tentou se ocupar, fez planos, seguiu com a vida como se estivesse tudo bem. Mas não está, porque há algo dentro dele que clama por você. É como se uma parte da alma dele tivesse ficado presa no tempo, esperando que aquele sentimento voltasse a pulsar na realidade. E os anjos dizem que ele sente isso cada vez mais forte. A cada dia, a ausência de você pesa mais. Não são apenas lembranças. É uma saudade viva, um querer constante, uma presença invisível que o acompanha mesmo quando ele tenta ignorar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. O que está acontecendo dentro dele agora é mais profundo do que parece. Não é só falta, é arrependimento. É aquele tipo de dor que aparece quando se percebe tarde demais o valor de algo, ou de alguém. Os anjos me mostram que ele sente culpa. Culpa por ter deixado você ir. Culpa por não ter dito o que precisava. Culpa por ter te magoado, mesmo que não tenha sido de propósito. Mas ao mesmo tempo, ele teme que tudo tenha acabado. Que não haja mais espaço na sua vida para ele. Esse medo o faz hesitar. Ele se pergunta: será que ela ainda sente algo? Será que ainda posso voltar? Será que não sou mais bem-vindo? E aí ele trava. Porque a dor de não ter você é enorme. Mas o medo da rejeição é quase insuportável. Você já percebeu como, às vezes, nosso coração pressente algo mesmo sem provas concretas? Como se uma parte de você soubesse que ele pensa em você, que ainda existe um elo entre vocês? Isso acontece porque os sentimentos dele têm atravessado barreiras. Ele não sabe como, mas você ainda está dentro dele. E essa ligação espiritual é real. Os anjos me mostram que, ultimamente, ele tem visto você em sonhos.
e não são sonhos quaisquer. São encontros emocionais, onde ele fala o que nunca teve coragem de dizer, onde vocês se olham com verdade, onde ele te sente tão perto que acorda com o coração disparado e os olhos cheios d'água. Ele tenta esquecer, tenta ignorar, mas não consegue. A cada sonho, a cada sinal, o universo vai apertando um pouco mais o coração dele para que ele entenda. Está na hora de agir. E ele vai. Pode começar com algo sutil. Uma mensagem rápida, um comentário em uma publicação, sua. Um simples oi com um ponto final cheio de significados. E nesse gesto pequeno, haverá um mar de emoções. Mas a verdadeira pergunta está em você. Quando ele finalmente criar coragem, você estará pronta para ouvir? Porque esse reencontro, se acontecer, não será qualquer um. Será cheio de verdade, de lágrimas engasgadas, de silêncios que dizem mais do que 1000 palavras. Será o momento em que ele, enfim, se mostrará por completo. Os anjos me dizem que ele não quer só voltar. Ele quer consertar. Quer reparar tudo aquilo que ficou mal resolvido. Ele deseja mostrar que cresceu, que entendeu, que ainda sente. E sente com a mesma intensidade de antes, ou até mais. Mas ele tem medo. Medo de que você tenha mudado demais. Medo de que o tempo tenha apagado tudo o que vocês viveram. Medo de que, ao se abrir, ele se machuque. Porque se você disser não, ele não saberá como juntar os pedaços de si mesmo. E mesmo assim, ele está disposto a tentar. Porque você é diferente de tudo o que ele já viveu. Você foi, e ainda é, o amor que mais o tocou. Os anjos mostram que esse reencontro pode acontecer de uma forma inesperada. Pode ser em um lugar comum, uma situação simples, onde os olhos se encontram e o tempo parece parar. Ou pode vir por uma mensagem que chega de surpresa, numa hora em que você menos espera, mas que muda tudo. E quando esse momento chegar, ele não virá apenas com palavras. Ele virá com o coração nas mãos. Com medo, sim, mas com a coragem que só o amor verdadeiro é capaz de despertar. E você, querida alma, saberá exatamente o que fazer, porque o seu coração, assim como o dele, já conhece essa história, já viveu essa intensidade, e saberá, no fundo, se ainda há espaço para recomeçar. Os anjos me mostram agora um momento de silêncio, mas não é um silêncio qualquer. É aquele tipo que pesa, que ecoa mais alto do que 1000 vozes. Um silêncio cheio de sentimentos escondidos, de palavras não ditas, de vontades sufocadas. É nesse espaço silencioso que o coração dele mais grita por você. E é nesse intervalo entre o orgulho e a saudade que o universo está agindo para trazê-lo de volta à verdade que ele tanto tentou evitar. Ele tem vivido dias em que nada parece encaixar. Tudo ao redor segue, mas dentro dele há um vazio que não passa. Os amigos não percebem. A família não entende. Ele mesmo tenta disfarçar. Mas o que os anjos revelam é que a ausência de você se transformou numa dor que ele não consegue mais ignorar. Há um detalhe importante que talvez você não saiba. Ele guarda algo que pertence a você. Pode ser uma carta antiga, um presente simples, uma foto esquecida no fundo de uma gaveta. Esse objeto, por mais banal que pareça, carrega a energia da conexão de vocês. E toda vez que ele o vê, algo dentro dele aperta. É como se o universo estivesse o lembrando, gentilmente e ao mesmo tempo com força, que há algo que ele ainda não fechou. Ele tenta seguir em frente. Diz a si mesmo que precisa superar. Mas o amor que sente por você não quer ser superado. Ele quer ser compreendido. Ele quer ser vivido. Você já se perguntou por que ele ainda aparece nos seus pensamentos, mesmo quando você não quer pensar nele? Por que, de repente, uma lembrança específica invade sua mente? É porque essa ligação ainda está ativa, ainda existe. E os anjos dizem, ela está se intensificando. Algo mudou recentemente. Ele passou a te sentir com mais força, como se a energia entre vocês tivesse sido reacendida. Pode ter sido um sonho,
uma sensação no peito, ou até um simples impulso de procurar seu nome. E nesse momento, ele começou a perceber o quanto você ainda é importante. Só que ele não sabe como voltar. Os anjos mostram que ele pensa em você com carinho, mas também com dor. Há dentro dele uma mistura de emoção e arrependimento. Ele se lembra dos momentos bons e sorri. Mas logo depois, vem a culpa por tudo o que poderia ter feito diferente. E é aí que o medo toma conta. Ele se pergunta se você já encontrou alguém, se seu coração está ocupado, se você ainda se importa. E cada uma dessas perguntas o paralisa, porque ele tem medo da resposta, medo de ouvir que é tarde demais. Mas os anjos estão preparando algo. Há uma movimentação acontecendo nos bastidores espirituais. Os sinais estão sendo enviados para ambos. Você pode ter sentido isso em forma de inquietação, sonhos recorrentes, pensamentos repentinos. Tudo isso é real. É o universo criando a atmosfera perfeita para que o reencontro aconteça. E ele também está sendo tocado por essa energia. Só que, ao contrário de você, ele ainda tenta resistir. Mas não por falta de amor. É porque ele tem medo de não ser mais bem-vindo. Os anjos dizem: a verdade vai se revelar de forma suave, mas firme. Ele será conduzido a um momento de clareza. Um instante em que todos os medos se calarão e o coração falará mais alto. E nesse momento, ele vai se lembrar de tudo. De cada detalhe, de cada gesto seu, de cada palavra que ficou guardada. Ele vai entender que você foi, na verdade, a melhor parte da história dele. E quando essa verdade se instalar, ele não conseguirá mais continuar em silêncio. O impulso para se aproximar virá como um chamado, e será mais forte do que qualquer dúvida. Você pode se perguntar agora: será que ele vai mesmo ter coragem? Os anjos me dizem que sim, porque essa história é mais do que um romance perdido. Ela é parte do propósito de ambos. E o tempo pode ter separado os caminhos, mas nunca foi capaz de apagar o que foi vivido. E quando ele finalmente der o primeiro passo, tudo começará a se alinhar. Você sentirá isso. Seu coração vai reconhecer o movimento antes mesmo que ele fale, porque no fundo seu coração sempre soube. Mas há algo muito importante que você precisa refletir. O que você quer ouvir quando esse momento chegar? Porque ele virá com emoções acumuladas. Ele poderá dizer coisas que guardou por muito tempo. Ele poderá confessar verdades que vão te tocar profundamente. E nesse instante, você terá o poder da resposta. Os anjos querem que você saiba que esse encontro não será para feridas antigas se reabrirem, mas para que, juntas, elas encontrem cura. E essa cura só será possível se houver verdade dos dois lados. Você tem esse amor dentro de você ainda? Ele com certeza tem. Os anjos me mostram agora uma cena poderosa. Ele parado diante de um espelho, encarando o próprio reflexo como se buscasse dentro de si a coragem que há tempos tem tentado encontrar. O rosto sério, os olhos cansados, mas uma centelha ainda viva no olhar. E ali, naquele instante solitário, ele entende que não dá mais para fingir, que não dá mais para lutar contra o que sente. É você. Sempre foi você. E o coração dele sabe disso. Você pode não imaginar, mas ele já ensaiou diversas vezes o que diria se tivesse a chance de falar tudo. Frases que começam em pensamento e terminam com suspiros. Palavras que nunca disse, mas que apertam o peito querendo sair. Os anjos mostram que ele quer te dizer que sente sua falta, que o mundo perdeu um pouco da cor desde que você se foi, que nenhuma outra presença conseguiu trazer a paz que você dava só de estar perto. Mas ele também quer te dizer que tem medo. Medo de não ser perdoado. Medo de que você tenha seguido em frente. Medo de que ele tenha demorado demais. E é nesse medo que ele tem se escondido. Os anjos, no entanto, são claros. O tempo de se esconder está acabando. A verdade não pode mais ser adiada. Há um momento chegando, e será decisivo. Ele vai sentir no coração um impulso incontrolável. Vai ser como se tudo ao redor parasse por um segundo. E ele entenderá que precisa ir até você. Pode ser de forma tímida,
um toque sutil, uma mensagem simples. Ou pode vir com toda a força que ele tentou reprimir. Uma declaração, uma confissão, um pedido sincero de recomeço. Você sentirá quando for verdadeiro, porque o tom da voz dele será outro, o olhar dele será outro. Haverá um tremor leve nas palavras, como se ele estivesse finalmente se despindo de todas as máscaras. E nesse momento, querida alma, o tempo vai se suspender, e você terá diante de si o coração dele, exposto, aberto, pedindo uma chance de voltar a bater junto ao seu. Mas os anjos pedem que você se lembre. Essa história não é apenas sobre o amor dele por você. É também sobre o que você sente, sobre o que você deseja para a sua vida. E só você pode saber se ainda há espaço no seu coração para essa reconexão. Pode ser que você ainda o ame profundamente. Pode ser que uma parte sua tenha seguido em frente. E está tudo bem, seja qual for a resposta. O que importa é que agora a verdade virá à tona, e quando ela vier, vai curar. Pode curar com um abraço de reencontro. Pode curar com um eu também te amo. Pode curar até com um foi lindo, mas agora eu preciso seguir. Porque a cura verdadeira não está apenas no que volta para a nossa vida, mas no que conseguimos libertar com amor. Os anjos me mostram que ele também precisa de cura. Que ele se culpa por muitas coisas. Que se sente pequeno diante de tudo o que deixou de fazer. Mas eles também mostram que ele está mudando. Que o sofrimento o transformou. Que ele percebe hoje o quanto você foi preciosa. E isso, por si só, já é um milagre. Você deu a ele algo que ninguém mais conseguiu. Amor verdadeiro. E mesmo que a vida tenha separado os caminhos, essa verdade nunca deixou de existir. Agora, o universo está te perguntando: o que você quer fazer com isso? Porque essa escolha é sua. E seja qual for a sua resposta, os anjos estarão com você. Se você decidir abrir seu coração e dar uma nova chance, eles estarão guiando cada passo, protegendo esse amor para que ele cresça mais forte e verdadeiro. Mas se sentir que é hora de encerrar esse ciclo com gratidão, eles também estarão ao seu lado, limpando os caminhos para que o novo chegue com leveza. O mais importante é que você não guarde mais esse sentimento sem resposta. Que permita que essa conversa aconteça, que olhe nos olhos dele e diga a sua verdade. Porque essa será uma conversa de alma para alma. E ela tem o poder de curar tudo o que ficou mal resolvido. Querida alma, você é luz na vida dele. Você é a lembrança mais viva. Você é a razão do coração dele ainda bater mais forte, mesmo que ele nunca tenha dito isso em voz alta. E agora, finalmente, ele vai dizer: você está pronta? Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Meu coração também bate por essa verdade. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.